Olá, irmãos, a graça e a paz. Estamos juntos aqui no nosso tempo devocional, no estudo vivo das Escrituras. Eu te convido, por favor, a abrir comigo a Bíblia em Gênesis 2, verso 9. A Escritura diz: do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Lá no capítulo 3, depois da réplica da serpente, no verso 2, a Bíblia diz: respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então nós temos duas árvores. O que essas duas árvores representam? Essas duas árvores representam os princípios espirituais de vida que nós vivemos hoje. Hoje nós temos um grupo de pessoas que vive pela árvore da vida, que vive na base da vida da árvore da vida, do zoe de Deus, da vida espiritual, da vida de Cristo, e uma grande maioria que vive na base da árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma te liga completamente ao Espírito de Deus, à presença de Deus, à direção de Deus, ao controle do seu ser total pelo seu espírito humano, na dependência do Espírito Santo. E a outra árvore do conhecimento do bem e do mal vive ou estabelece o princípio de vida completamente na base do intelecto, da mente, da escolha do pensamento humano, das coisas que que podem ser julgadas pelas aparências e não na dependência de Deus. A árvore da vida fala dessa dependência fina do Espírito Santo, e a árvore do conhecimento do bem e do mal fala desse distanciamento de Deus e dessa vida que passa a viver na base da nossa alma, da vida da nossa alma, do nosso próprio juízo, do nosso próprio julgamento, independente da vida de Deus, independente completamente do Senhor. Então, a grande razão da queda fala desses dois princípios. A grande razão da queda fala da quebra dessa vida dependente de Deus para uma vida dependente de si mesmo, dependente dos seus próprios esforços, dependente dos seus próprios julgamentos, dependente da sua própria habilidade, da sua própria capacidade humana e pior, duvidando de Deus, negando o caráter de Deus, negando os atributos de Deus, não confiando em Deus, desconfiando de Deus e daquilo que Ele representa. Então, na verdade, a queda foi a introdução por intermédio do diabo dessa dúvida do caráter santo e honesto e íntegro de Deus. Não é assim que Deus diz? Então o diabo traz uma dúvida sobre a integridade do caráter de Deus, da santidade, das motivações de Deus. O diabo produz essa dúvida, essa suspeita, e ao fazer isso ele produz uma independência da vida de Deus. O homem passa a ser independente de Deus e a depender de si mesmo. Essa é, na verdade, a queda do homem. E como é que nós vivemos hoje? Por que precisamos voltar para Cristo? Por que nós precisamos retornar para a base de sermos seres espirituais? Porque quando nós nos tornamos seres espirituais, nós passamos a seguir no nosso espírito humano o Espírito Santo. E ao seguir o Espírito Santo, voltamos à base da árvore da vida. Nós voltamos à base do zoe, da vida não criada, da vida divina, da vida com a qual Deus vive. Essa é a vida da árvore da vida, é o zoe de Deus. Não é a psique, não é o intelecto, não são as emoções, não são as coisas da alma. Então o crente espiritual é aquele crente que vive na base do zoe. O crente carnal é aquele que não necessariamente vive na base das coisas do seu corpo, do seu físico, das paixões do corpo, mas aquele que vive na base da vida da alma, aquele que vive na base dos seus próprios pensamentos, dos seus próprios juízos,
na base das suas próprias emoções e na condução de si mesmo, independente da vida de Deus. Então, ser carnal hoje para o cristão não é necessariamente viver na carne, nas coisas da carne, é viver independente de Deus. E Deus nos chama para essa intimidade, para essa unidade com a divindade, para que Ele possa novamente nos resgatar e nos levar aos começos, às origens, a nos restaurar a essa posição de sermos seres espirituais que vivem o desfrute da paz, da direção, da graça, da bondade, do fluir do Espírito de Deus em nós, através de nós e por nós. Que você possa experimentar o fruto da árvore da vida, que é o próprio Cristo, que você possa desfrutar dessa base maravilhosa, intensa do Espírito Santo, sendo o zoe de Deus na sua vida, meu irmão querido, minha irmã querida. Recebe o meu afetuoso abraço.